as nossas vidas nessa hora, Pai. E verdadeiramente, ó Deus, a Tua voz seja audível dentro do nosso coração, ó Pai. A Tua palavra que é poderosa, que é verdadeira, que é consoladora, tenha liberdade, ó Pai, nessa hora, para agir, para efetuar os propósitos, ó Deus, que o Senhor tem no Teu coração acerca da Tua igreja, Pai. São ovelhas do Teu passo, ó Pai. É um povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. E nós, pela Tua misericórdia, possamos por mais uma vez sermos abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os amados podem se sentar. Queridos, confesso aos irmãos que não é fácil pensar louvor. Não estava mais acostumado. Cansou. Quase que eu perdi, meus amados, olha, não é a idade, mas quase que eu perdi aqui metade do pulmão para conseguir chegar no final do louvor de hoje. Mas, meus amados, ouvindo o louvor por esses dias, e na administração, uma serva de Deus parecia dizer assim: quantas vezes você achou que você não ia conseguir, mas conseguiu? Quantas vezes você achou que você não ia continuar, mas continuou? Quantas vezes você achou que você não ia resistir tanta luta, tanta perseguição, tanta assolação, mas resistiu? E de repente você olhou para trás e viu que a luta já tinha passado, que a hora daquela nuvem de chuva, do terremoto, do vendaval, que você chorou e até se desesperou dizendo: Deus, eu não vou conseguir. Você olhou para trás e disse: passou. E você pode dizer: eu estou aqui porque o Senhor me sustentou. Eu cheguei na presença do Senhor porque tem um Deus que é fiel. Eu estou aqui cantando louvores na presença do Senhor porque verdadeiramente Ele é fiel sobre as nossas vidas. Queridos, e quando eu ouvi esse louvor hoje, o Senhor me fez recordar dessa palavra. Davi tinha acabado de assumir o trono. Saul havia morrido, com ele todos os seus filhos. Queridos, não havia sobrado ninguém da casa de Saul. Davi, ele vai e assume o trono. Ele começa a conquistar algumas coisas que Israel havia perdido. Ele começa a edificar, meus amados, a trazer algumas coisas que estavam erradas. E aqui nesse capítulo ele fala assim: nós vamos ter que novamente ir buscar a arca de Deus. Porque nos dias de Saul, nos dias que Saul foi rei sobre esse povo, ninguém deu importância a ela e ela ficou esquecida. Olha, queridos, o que é a arca do Senhor? Porque muitas vezes a palavra de Deus ela se refere a esse objeto que já foi estudado por cientistas, por historiadores, meus amados. Se vocês forem programas, já se levantaram acerca da arca, aonde está a arca, o que foi a arca, existiu ou não existiu. A palavra do Senhor fala de um local, uma arca, meus amados, um caixote grande, aonde foram depositadas algumas coisas, que era a vara de Arão, a tábua dos 10 mandamentos, meus queridos, e o pão que caía do céu. E a palavra do Senhor fala que foi depositado ali, e aquilo ficou guardado como preciosidade. E a palavra do Senhor nos ensina que aonde a arca de Deus estava, significava a presença de Deus. Aonde a arca do Senhor ela estava no meio do povo, significava que ali o Deus único e verdadeiro teria que estar habitando no meio do povo de Israel. E aquela arca, ela não era um amuleto da sorte. Aquela arca não era algo mágico ou algo místico. Ela era simplesmente a presença de Deus no meio do povo. E o povo inimigo tentou pegar essa arca por algumas vezes, porque aonde a arca estava, o povo vencia a guerra. Aonde a arca estava, o inimigo era consumido. Aonde a arca estava, os inimigos do povo de Deus não prevaleciam. E a palavra fala de filisteus e de tantos outros povos que foram e tentaram tomar a arca, e alguns até conseguiram, queridos, porque eles sabiam que era algo diferente, que aquele povo carregava com ele, que aquele povo não era normal. Aquele povo ele não lutava apenas com lanças, ele não lutava apenas com a arma que todos os outros exércitos conheciam, mas eles lutavam com uma arma que eles desconheciam, que era uma arca sagrada, e era a presença do Deus vivo e verdadeiro no meio do povo de Israel. E a palavra do Senhor fala que Saul não deu importância para a arca, que Davi ele vai
e ele tenta buscar a arca. Ele erra no início, ele não carrega da maneira como Deus ordena que fosse carregado, que os levitas que haveriam de carregar com uma vara posto sobre os ombros, que não poderia ser pego de qualquer maneira. A arca fica na casa de Obed-Edom, onde ela descansa ali por 3 meses, até que Davi volte, pegue a arca e leve a arca novamente para o meio do povo. Mas o que o pastor queria dizer nessa noite era quando aquele rei, que era um rei segundo o coração de Deus. Saul não era um rei segundo o coração de Deus, mas Davi era um rei segundo o coração de Deus, não segundo o coração dos homens, porque não tinha importância alguma para eles um homem baixinho, fraco, franzino, aonde não teria força para a peleja. Eles procuraram Saul, um homem forte, que pudesse ser um general de guerra vitorioso. Queridos, mas Deus olha para o coração de um homem, e ele sabia que aquele coração iria agradar ao Senhor, e aquele coração daquele homem, ele falou: nós temos que restituir a arca de Deus novamente sobre o povo, porque o povo está consertando muitas coisas, mas está faltando a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ora, queridos, nós como igreja do Senhor, nós também temos a arca, e a arca que nós temos, ela não é mais material, ela não é composta de madeira, de pães, ela não é composta das tábuas, nem da vara de Arão. Não, queridos, a arca de Deus nós podemos provar dia após dia, com a presença do unigênito do Pai sobre as nossas vidas, porque hoje nós temos livre acesso com o Senhor. O véu do templo foi rasgado, nós não chegamos mais nos santos, nós passamos para o santo dos santos da presença do Senhor, e nós podemos chegar na presença do Deus vivo e verdadeiro e dizer: também quero trazer a arca de Deus para a minha vida, porque é a presença de Deus dentro do meu coração, que significa a vitória de Deus sobre o meu inimigo. Querido, o mundo ele olha para nós, e ele também tem que saber que tem diferença. O mundo, quando ele olha para você, ele tem que ver a presença de Deus sobre a tua vida. Mas pastor, nós muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas, mas como povo de Deus, temos nos esquecido de ter essa presença poderosa sobre as nossas vidas. Se a presença de Deus era aquela que vencia a guerra, se a presença de Deus era aquela que exterminava o inimigo, se a presença de Deus era aquilo que incomodava o povo inimigo, nós estamos desprezando a presença do unigênito do Pai sobre nós. Porque quando, queridos, nós fomos cheios desse Espírito, quando, meus amados, nós fomos cheios dessa presença, e cheio não significa pela metade, cheio significa transbordando. Se você pegar um copo, nós vamos dizer que uma taça debaixo do altar, essa taça ela está cheia? Não, ela já não está mais cheia, foi consumida, já não está mais repleta de água. A tua vida, querido, ela não tem que estar pela metade. E o pastor não está perguntando o tamanho do vaso, mas o pastor está perguntando o que tem dentro do vaso, porque talvez o tamanho do vaso seja irrisório para a minha vida e para a tua vida. Talvez você olhe para a vida do pastor e possa achar é um vaso grande, e talvez você possa achar é um vaso pequeno, mas não é o tamanho do vaso que Deus tem chamado. Mas Deus está querendo olhar para aquilo que tem dentro do vaso, porque quando a presença dele for real dentro do vaso, quando, meus amados, a unção, o óleo do Senhor for total sobre as nossas vidas, sabe o que vai acontecer com todos os teus inimigos? Haverão de ser exterminados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando a presença de Deus resplandecer sobre você, todos os teus inimigos haverão de cair por terra e declarar: só o Senhor é Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua maneira e sobre a tua existência. Mas, irmãos, por um tempo o povo desprezou a presença do Senhor. Por um tempo o povo começou a olhar apenas para o rei.